Pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Certa feita, eu fui fazer uma palestra aqui próximo de São José do Rio Preto. Era uma cidade pequena, relativamente pequena. E nós chegamos lá, estava só o presidente dentro do centro. Eram umas 15 para as 8, aproximadamente. E ele, muito acanhado, falou: olha, hoje possivelmente nós não vamos ter plateia aqui. É uma festa na cidade e se poderia, inclusive, nós vamos organizar uma mesa aqui e nós vamos nos sentar à mesa e vamos ler aí algumas perguntas do Livro dos Espíritos e o senhor explica para nós. Falei: não, eu saí lá de São José do Rio Preto, em nome da USE, para fazer a palestra aqui. E vou fazer a palestra. Aí chegou o secretário, mais um parente do secretário, 5 pessoas. A minha esposa 6 e eu 7. Hoje nós estamos num número maior, né? Mas tendo em vista o feriado, né? Por isso que nós estamos num número mais reduzido hoje aqui, né? E começamos a fazer a palestra. Depois de uns 8 a 9 minutos de palestra, uma pessoa dormiu. Eu fiquei preocupado, porque nós estávamos muito pequeno, e continuei falando, uma outra dormiu também. E eu falei: mas se eu continuar falando, eu acho que todas elas vão dormir. Porque o pessoal ali que estava presente no centro, era um pessoal até da roça, trabalhava na roça, trabalhava muito cedo. Eu pedi para os espíritos que me ajudassem a arrumar uma solução, porque eu não tinha solução. Quando a gente pede para os espíritos, a gente pensa que os espíritos arrumam uma varinha mágica e pum, está resolvido o seu problema. Eles não fazem isso. Porque a solução está em nós mesmos, em resolvê-las. Eles simplesmente me passaram as instruções. Intuitivamente, eles disseram: pare de falar. Eu parei e eles acordaram. Um deles até esfregou as mãozinhas assim e falou: opa, acabou a palestra. Não tinha acabado, tinha começado. Eu estou dizendo isso aqui para a gente não dormir. Hoje é domingo, já dormimos à noite, né? Já estamos num já pequeno aqui. Mas o importante é considerar hoje. Hoje nós estamos vivenciando um domingo pascual, né? Um domingo de Páscoa, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por que nos dias de hoje se comemora a Páscoa, né? Então é isso que nós vamos conversar. Então nós estamos vendo aqui tradição da Páscoa, né? O significado da Páscoa. A palavra Páscoa é de origem hebraica e significa passagem. Passagem. A Páscoa já era celebrada pelos judeus antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Na atualidade, o pessoal comemora a Páscoa como um processo de ressurreição de Jesus, né? A libertação, né? Ressurreição. Os judeus comemoravam esse dia desde há muito tempo, só que com outro sentido, o de liberdade após anos de escravidão no Egito. É aquele processo de Moisés, nós vamos ver agora à frente, né? Da libertação do povo hebreus lá do jugo egípcio, né? Libertação dos hebreus do jugo do Egito. É o êxodo, propriamente dito, né? Emigração, a saída, né, do povo da liberdade. Páscoa, palavra hebraica, significa passagem, saída do povo, como nós já vimos ali. Comemoração da Páscoa pela Igreja católica. É a ressurreição
de Jesus. A igreja comemora a Páscoa como a ressurreição do Cristo, que se deu no terceiro dia de sua morte. Começa na quinta da Semana Santa, que é a ceia lá até com os apóstolos, né, que a igreja vivencia isso como um processo de Páscoa, né, de Jesus lá com os discípulos. E termina domingo de Páscoa. Há costumes ainda viver o Cristo morto. Nós sabemos perfeitamente que quando Jesus de Nazaré veio à Terra, ele veio mostrar a nós outros a imortalidade da alma, da certeza de que ninguém morre, a morte não existe. Quando ele veio, naturalmente, ele veio com essa missão de passar por aquele processo, para que ficasse gravado para a posteridade toda aquela situação que se passou na Terra, para que nós nos movimentássemos para as questões espirituais, morais, dos ensinamentos que ele trouxe, não é isso? Então, a igreja hoje, de uma maneira, o costume, a tradição, ela tem uma prática indevida, pois Jesus trazia uma certeza da verdadeira vida. Tá? Então, não temos que vivenciar coisíssima alguma o Cristo morto, porque o Cristo é vida, não é? Então ele trazia a certeza da vida, ele trazia a necessidade de vivenciar o amor, a alegria, bom humor e a esperança de um dia melhor. Ele dizia sobre isso, sobre essa questão de você ficar preocupado, né, com a questão da morte e tudo, ele dizia assim, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Um jovem, certa feita, que queria seguir a Jesus, e disse a Jesus que o pai havia morrido, que ele ia naturalmente enterrar o pai primeiro, para depois seguir a Jesus. Naturalmente, que Jesus naquela oportunidade não estava absolutamente contrariando os princípios, né, de velar o morto e tudo, né, de respeitar aquela situação. Não. Jesus simplesmente falou aos discípulos isso aqui, para mostrar que realmente morto é aquele que está morto mesmo, no entendimento e tudo. Né? Porque a morte não existe. O pai dele vive. Ele não sabe disso. Ele acha que o pai morreu. Então, como ele não está entendendo, deixai aos mortos o cuidado, aos mortos do entendimento. Ele não entende isso, então deixa ele que encerre, né? Claro que ele não estava contrariando, respeitando a questão. Jesus deu prova da imortalidade quando apareceu aos que deixou na terra. Deu prova disso, né? Nós vimos aqui que ele deu prova não só quando ele deixou a condição da terra, condição física, e também quando ele apareceu aos discípulos, né, num processo de transfiguração da alma, né, quando ele se encontra com Moisés e Elias, naquela notícia lá do Monte Tabor, né, que está lá no Evangelho. Jesus apresenta-se e com ele estava ali presente Moisés e Elias. O fato foi tão significante que os discípulos, né, que a princípio estavam dormindo, depois eles acordaram, né, até assustados com aquele episódio, eles disseram depois a Jesus: Senhor, agora é preciso que façamos uma cabana para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pensando naturalmente que aquelas pessoas, aqueles espíritos que ali se apresentavam iam ficar na terra agora. Eles não entendiam bem, né, o processo da reencarnação e a vida e tal, eles achavam que eles iam ficar na terra. Por isso que eles disseram isso daí. Mas na realidade, e quando Jesus deixa a condição da terra, ele aparece primeiramente a Maria de Magdala, que era a pecadora da oportunidade, né, que também vivenciou um
processo espetacular, né, no cristianismo inicial ali, trabalhando em prol dos ensinamentos de Jesus, ela assimilara naturalmente aquilo que Jesus trouxe, e por ser uma pecadora e ter assimilado os ensinamentos de Jesus, ela se transformou. Então ele se apresentou a ela porque ela havia se transformado, havia mudado a sua questão, né? E aqui ele mostra que realmente ele estava vivo. Mulher, eu não fui ao Pai ainda, não me toque, né? Mas depois ele se apresentou aos discípulos, se apresentou à sua mãe Maria e a outros mais. Ficou 40 dias aqui na terra ainda, mostrando o processo da imortalidade. Agora, como é que o Espiritismo vê a ressurreição? A igreja vê a ressurreição. E o Espiritismo vê da seguinte forma: quando o homem morre e seu espírito retorna à dimensão espiritual, dizemos que o espírito ressuscitou, ou seja, ressurgiu no mundo dos espíritos ao deixar o corpo físico. Se libertou, ressuscitou no mundo espiritual. Não é? É assim que o Espiritismo vê. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Deixou a condição da terra, não de corpo e alma, só de alma, de espírito, e se integrou à condição, à dimensão espiritual, que era já o seu convívio. Ele tinha a condição de espírito puro. Tinha atingido o apogeu da perfeição, Jesus de Nazaré. Voltou para onde ele tinha que estar. Por outro lado, quando o Espírito nasce na terra, dizemos que o Espírito ressuscitou na carne. Ou seja, veio habitar esse mundo de corpo e alma pelo processo da reencarnação. Aqui é coerente. Porque ele não poderia absolutamente voltar aos princípios de um processo carnal com corpo e alma, quando esse corpo já deixou de existir. A própria ciência mostra hoje que isso é impossível. Uma matéria que já dissipou, que já está até habitando outros corpos, ela mostra que isso é impossível acontecer. O ser não tinha como reaver esse corpo que era dele. O Espiritismo mostra com categoria isso, que é da própria lei de Deus. Isso não é invenção do Espiritismo, é da lei de Deus, a reencarnação. O Espírito deixou a condição da terra, vivencia um tempo aí nessa dimensão espiritual, né, que nós chamamos de erraticidade, reencarna na terra, agora com um novo corpo. Para continuar o seu aprendizado espiritual. Aprendizado espiritual. Existe também algumas ideias acerca dessa questão, porque, por exemplo, ontem foi sábado, né? Na sexta-feira, muitos de nós só comemos o bacalhau. E tá caro, hein? Então, o olho da cara, né? De comer o bacalhau. Por quê? Ou o peixe, né, que o pessoal quer, porque existe uma tradição de que na sexta-feira, no dia que morreu Jesus, não se come, que tem que praticar o jejum espiritual, né? Na minha época, quando eu morava, na minha época é agora, né? Mas quando eu era jovem, que eu morava no mato, morava no sítio, a minha mãe, ela levantava de manhã, não varria nem casa. Naquele tempo era aquele chão batido, não existia piso, não existia nada, era chão batido. Então, comumente, ela levantava para varrer aquele chão batido, né? Agora, na sexta-feira, ninguém fazia absolutamente nada. E era a recomendação para que ficasse até ao meio-dia, sem comer absolutamente nada. Fazer um jejum. É porque nós não havíamos entendido o que Jesus quis dizer com jejum. Ele não estava falando do jejum alimentar. Absolutamente. Então, hoje, por exemplo, a tradição de jejum alimentar da Semana Santa, que a gente não deve comer a carne. Claro, se você, por exemplo, está comendo carne, tem pessoas que não comem carne. Muitas pessoas não comem carne.
E pessoas que gostam da carne, isso não quer dizer que ela vai contrariar esses propósitos. Vai chegar na sexta-feira, vou comer carne porque todo mundo está mandando. Não é nada disso. É bom até que ela não coma, né? Porque ela vai cuidar das toxinas, né? Então, o jejum não era alimentar. O jejum que Jesus se referia era abstinência das imperfeições. Ele pedia para a gente buscar, cuidar disso. Não era o jejum alimentar, absolutamente. Faça jejum dos erros, daquilo que você está fazendo de errado. Cuide disso. Vejamos o que os Espíritos disseram sobre isso, sobre a questão da carne, ou do alimento. Na questão 722, a abstenção de certos alimentos prescrita entre os diversos povos é fundada na razão? A resposta é essa. Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Ele está dizendo o dia, sexta, sábado, domingo, tudo aquilo que ele pode usar em benefício da sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos como um fim útil e para dar mais crédito às suas leis. Eles apresentaram como a vinda de Deus. Quer dizer, que essas instruções de proibir, tal, vinha de Deus. É que na oportunidade, talvez existe um abuso, né? Disso aqui até existe um processo aqui, que a gente poderia entrar nessa particularidade, mas nós não vamos entrar para não perder o tempo aqui, que é a proibição. Por que eles proibiram naquela oportunidade o uso de alguns alimentos e tudo? Mas os Espíritos dizem que nós podemos usar, desde que faça bem para a nossa saúde. E aí sobre a carne animal, Kardec também perguntou, como é que é isso? Podemos comer a carne animal? Aí disseram assim, a pergunta foi essa. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E eles responderam, na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. Come a carne, porque nós somos constituídos de carne. A constituição física nossa ainda é essa. Claro que não vamos ao excesso, né? Mas ela existe para a gente poder usá-la. A lei de conservação dá ao homem um dever de entrever as suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então ele tem que se alimentar bem, os nutrientes, né, que ele necessita para o seu corpo físico. Não é só a carne aqui, está falando sobre a carne, mas nós estamos falando de uma maneira geral dos alimentos que constituem a nossa alimentação. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige a sua organização. Ele não tem o hábito de usar carne, ele pode usar outros elementos mais, ou outros alimentos mais que substitua a carne, né? Agora, o maior problema são os excessos. Os excessos que são a churrascada, né? É isso aí que é problemática na nossa vida. Então, quando nós estamos falando da Páscoa, nós vamos relembrar alguns episódios que representou a Páscoa, que representa a Páscoa, que mostra a Páscoa até lá naquela antiguidade, né? Na época de Moisés, né? Que foi a libertação do povo hebreu. Depois Jesus vivenciando essa questão da Páscoa em algumas situações, da festa da Páscoa. Por exemplo, quando ele tinha 12 anos de idade, a família de Jesus, né, José, era uma família grande, eles tinham uma família grande, tinham vizinhos, aquela coisa toda, e eles tinham o hábito
por ocasião da Páscoa, eles se dirigiam lá de onde eles moravam, lá de Nazaré, para Jerusalém. A caminhada de Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém, dava 3 dias de caminhada. E eles iam, né, aquela algazarra toda, fazendo aquela farra, da molecada, aquela coisa toda, e eles se misturavam, parentes. E eles ficavam realmente também lá em Jerusalém alguns dias, 2, 3 dias, ficavam ali para vivenciar a Páscoa. E numa dessas situações, que quando Jesus tinha 12 anos de idade, então, eles indo lá para vivenciar isso, Jesus se desgarrou deles sem que eles notassem, porque as molecadas viviam, né, com parentes, com outro e tal, e eles pensavam que realmente eles estavam ali com outras pessoas. E passou lá a festa, tudo, eles voltaram para cá, só quando eles estavam voltando que eles notaram que Jesus não estava presente. Aí que fizeram? Voltaram para Jerusalém, encontraram o menino no templo lá de Salomão, no templo lá de Jerusalém. Encontrando lá o menino, sabe o que se passava com ele? Ele estava ensinando os doutores da lei. E eles estavam maravilhados com aquilo que ele falava. Ele não tinha nem lido os preceitos judaicos daquela oportunidade, porque era um mestre por excelência, né? Mas ele falava tudo aquilo que ele já sabia. E eles ficaram maravilhados com os ensinamentos de Jesus. Uma outra questão também, que também faz alusão à Páscoa, foi quando Jesus estava sendo julgado, né, por Pôncio Pilatos. E essa condenação se deu também em dia de Páscoa, também nesse dia que Jesus estava sendo julgado. E eles tinham como tradição, naquela oportunidade, assim, nesses julgamentos, soltar um prisioneiro para agradar o povo, né? Como era a festa de Páscoa, para agradar o povo, eles soltavam um prisioneiro. E quando Jesus estava sendo julgado, eles fizeram aquela preposição, né? Propuseram que trocasse Jesus, porque o Pôncio Pilatos não havia achado nenhum crime em Jesus, e ele desejando realmente fazer com que Jesus fosse libertado, ele propôs que soltasse um indivíduo que era realmente, era um salteador de estrada, um indivíduo que era contra os princípios lá da lei, da oportunidade, que era Barrabás. Aí pediram para soltar Barrabás, aliás, prender Barrabás e soltar Jesus, né? E não houve acordo nessa proposta. Então Pilatos lavou as mãos, e o Jesus, nós já sabemos a história, foi crucificado. Então, para Jesus e o Espiritismo, a Páscoa é uma tradição, uma cultura milenar. Ela representa a libertação de todos nós, ao conhecermos os princípios da lei de Deus e ao colocarmos em prática os seus ensinamentos. É a libertação. A libertação nossa está em conhecermos as leis e colocá-las em evidência, colocá-las em prática. Isso nos liberta. Foi o que Jesus falou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Páscoa é a libertação, é a vida nova, não é? É o que Jesus falava. Conheças a verdade e ela te liberta. Missão de Jesus. A que veio Jesus? Trazer a boa nova, o Evangelho. Ensinar a humanidade a praticar o verdadeiro amor, para encontrar a paz e a felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era o caminho. Ele é o caminho.
Uma vez que nós praticamos os seus preceitos, nós estamos praticando a lei de Deus. Dessa forma, nos transformamos, nos libertamos e teremos a paz que nós desejamos. Jesus trouxe a sua mensagem dentro de 3 princípios distintos. Filosófico. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A vida. Dá uma definição da vida. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, ele falava. Vós ouvis a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem onde ele vai, para onde ele vai. Ele estava falando, ele está separando a carne propriamente dita do Espírito. O corpo é corpo. Os pais não dão o Espírito aos filhos. Dão o corpo, ele gera um corpo. Mas o Espírito já existia. É isso que ele está dizendo. É aqui então, no sentido filosófico, ele falava da pureza de coração. Deixar vir a mim as criancinhas. Porque o reino dos céus é para aqueles que lhe assemelham. Por que que ele falava que o reino dos céus é o reino interior, é o reino da transformação, o reino da pureza? Era necessário ter a pureza da criança para vivenciar assim a paz interior. Falava da certeza da vida futura, num processo filosófico, mais real, de natural. E na casa do Pai há muitas moradas, num processo filosófico. Porque não existe só a terra, existe muitos mundos, muitos habitados. E, finalmente, a evolução constante do ser. Nós não conseguimos ganhar a evolução, a perfeição, numa existência só. Só através da reencarnação. Constantemente, a gente vai crescendo. No processo científico, ele mostrou, através do fenômeno do Monte Tabor, que o homem se qualifica três aspectos distintos. Ele possui 3 aspectos distintos. Corpo, perispírito e espírito. Esse fenômeno chama-nos a atenção para a lei dos fluidos. Corpo, espírito, perispírito, corpo espiritual. Que nós somos constituídos de fluidos, e esse perispírito também. E tem todo um processo em cima dessa questão perispiritual, que dá uma aula, que nós vamos fazer em outras vezes, mas ele mostrava essa questão. As suas curas, as curas de Jesus, os fenômenos produzidos por ele, tudo tem explicação pelas leis naturais. Tudo. Quem me tocou? Perguntou Jesus, quando aquela mulher tocou as suas vestes. Aquela mulher que sofria hemorragias constantes. Quem me tocou? Senhor, muitas pessoas te tocaram. Não, mas essa eu senti que foi diferente. Porque eu senti sair energias, virtudes de mim, que curou aquela mulher. Fluidos. Que o Jesus de Nazaré tinha mudança. E fluidos constituídos. Bem, um amor. Então, tudo dentro da questão natural. Por isso, científico. Das leis naturais. Religioso. Ligar o homem a Deus. Jesus, na questão religiosa. Ligar o homem a Deus. Fazer cumprir os mandamentos. A lei, os 10 mandamentos. Instruir através dos preceitos morais. Instruir através dos preceitos morais, que é a transformação, é a melhora de todos nós. Espiritismo, exemplo de Jesus, traz a sua revelação também dentro dos 3 aspectos. Científico, seus princípios são das leis naturais também. Caminha passo a passo com a ciência. E jamais perderá a sua racionalidade.
ou a sua credibilidade. Vem confirmar a lei dos fluidos também. Não é o que acontece nas nossas comunicações espirituais, dos fenômenos de uma forma geral, que se passa nos centros espíritas. Tudo está dentro dessa condição dos fluidos, né? Do perispírito a perispírito. O espírito quer se comunicar conosco, ele já possui um corpo espiritual. Ele se aproxima, traz até nós a sua condição e atua nos nossos pensamentos. Ele vai atuar onde? Vai atuar também na nossa constituição perispiritual. Aproximação por aproximação. Isso é tão verdade que quando o indivíduo sente mal, o espírito se aproxima dele, e o indivíduo sente mal, está sentindo mal com a presença do espírito, é porque o perispírito do espírito não está bem. E ele passa para você aquilo que ele está sentindo. Não é comum? Às vezes a gente está num lugar, fala, mas eu estou sentindo uma energia diferente aqui, um mal-estar, né? Uma aproximação, às vezes, espiritual. É uma doutrina, espiritismo, é uma doutrina progressiva, como todas as ciências de observação. Progresso constante. Ela não para, não tá. Chegamos aqui não tem que aprender mais nada, não. Continua o aprendizado dentro das leis de Deus. No seu processo filosófico, por ser científica, também já é uma filosofia, já é filosófica. Não desenvolveu a teoria sem primeiro verificar os fatos. É o cuidado que Kardec teve na oportunidade de desenvolver, sim, depois a teoria, quando ele verificasse os fatos que estavam ocorrendo. Aí sim, é o que a ciência tradicional faz. Pela comunicação dos espíritos, traz a certeza da vida futura. Aqueles que não aceitam a comunicação não têm certeza da vida futura. O indivíduo continua sendo ele mesmo, o que ele era, com a sua individualidade. Nas comunicações que ele faz com a Terra, ele traz as suas particularidades, coisa que só a família conhecia. E certeza da imortalidade da alma. Progresso constante pela reencarnação, conforme nós já vimos lá. E na questão religiosa, o espiritismo não tem um aspecto, sem um aspecto religioso, não se completa. Por que ele não se completa? Porque se nós ficarmos só na filosofia, na ciência, nós não nos transformamos. Nós precisamos dos preceitos morais que vêm da questão religiosa. Jesus, precisamos deles para a transformação. Então, chama ao cumprimento da lei. 10 mandamentos. Não vi destruir a lei, conforme falava Jesus. Ele chama-nos a atenção para cumprirmos a lei de Deus. E dos preceitos morais de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso é a questão religiosa. O Espiritismo não vem destruir os fatos religiosos, porém sancioná-los, dando-lhe uma explicação racional. Está em Obras Póstumas, parte 1, do item 7. Dando uma explicação racional, porque muitas e muitas crenças fizeram desses ensinamentos religiosos uma questão particular. Criaram facções religiosas e trouxeram isso ao pé da letra, não entenderam exatamente a mensagem na sua essência. O Espiritismo vai explicar isso. Kardec, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos honramos disso, porque ele é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, uma reunião, ou aquilo que convém,
mas sobre as mais sólidas bases, que são as leis da natureza. Num processo de fraternidade, de união de propósito. Está na Revista Espírita. O Espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. O Livro dos Espíritos, em conclusão, item 5. Ele se assenta em isso. O que é as penas e recompensa futura? Não é um céu e inferno que nos espera. Se assenta na questão religiosa, porque necessariamente nós temos que exercer mudanças. O indivíduo só vai vivenciar um processo infeliz, que é o próprio estado da própria alma, quando ele se conduzir mal. Então a recompensa dele será ruim. E ele terá uma boa recompensa quando ele se pautar no bem, nos bons atos, nas boas ações, mas não irá para lugar algum. Para ser queimado ou para receber benefício, coisa que não está de acordo com aquilo que é da própria lei de Deus. Pelas colocações levantadas, somos levados às seguintes conclusões. Já estou terminando, viu, Júnior? A doutrina espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja, não é seita. Por isso que Kardec, a princípio, falou na Revista Espírita que a doutrina espírita não era religião. Ela não era religião dentro desses propósitos, dentro desses preceitos. Mas ela é uma condição religiosa. A doutrina espírita é obra de Deus, onde o ser espírito se reconhece como criatura divina em igualdade com toda a criação universal. Todos nós somos iguais, num processo de crescimento. A doutrina espírita chama para essa realidade. É uma obra de Deus. A doutrina espírita é a da efetiva busca da ligação com Deus pelo amor e pelo respeito às leis universais. Vou repetir isso. A doutrina espírita é da efetiva busca da ligação com Deus pelo amor e pelo respeito às leis universais. Então não basta o indivíduo ficar aí rezando, pedindo, não. Ele necessariamente tem que conhecer o que leva à boa direção e colocar em prática esses sentimentos. Feliz Páscoa a todos, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigado, um bom domingo.